Oi, tudo bem, galera? Que vocês tenham passado um final de semana maravilhoso. Esse final de semana é prolongado porque amanhã é feriado, 7 de setembro. Mas nós estamos aqui para nossa aula. Eu espero que você já tenha colocado próximo a você um papel para você fazer as suas anotações, um caderno, um lápis para fazer as suas anotações. E também um dicionário para que você possa verificar quais são as palavras que são difíceis para você, difícil entendimento, para que você possa fazer uma leitura muito clara. Eu estou com a minha Bíblia, não é a King James, é uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe, mas a tradução, ou de forma atualizada, como é a King James, ou outras Bíblias que contenham textos atualizados, o significado é o mesmo, ok? Eu gostaria que você anotasse quais são. Eu fiz a minha anotação aqui, eu deixei anotado, e nós vamos nos deter em alguns pontos dessa leitura de Gênesis capítulo 1, ok? Então vamos lá. Diz assim o título: A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Então, Gênesis, o que significa Gênesis? Gênesis significa começo. Então, Gênesis é descrito, o livro de Gênesis, que foi escrito provavelmente por Moisés, diz os historiadores. Então, o livro de Gênesis é o livro do começo de todas as coisas. Então diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual uma palavra para a gente se deter nesse primeiro versículo é no princípio. Gênesis significa começo, quer dizer, onde tudo começou. No princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. Então, o que você vai imaginar? Que tudo começou quando Deus criou os céus e criou a terra. Aí diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos nos deter aqui. A terra ela era sem forma, era uma coisa que não tinha forma nenhuma, ela estava vazia, não tinha nada, e a escuridão cobria toda a terra. Então, quando você for ler a Bíblia, você começa a imaginar e vem aquele filminho na sua cabeça. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, não existia nada. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Então, o que você pode imaginar dessa situação? Você olhando de cima, como se você estivesse de cima, vendo um lugar totalmente disforme, com águas, e por cima dessas águas pairava o Espírito Santo. Aí no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Então foi a criação, que foi quando começou a se criar tudo, e Deus criou, ele disse: haja e houve. Então tudo foi criado pelo poder da palavra. Haja luz, houve luz. E viu Deus que era boa, né? E viu Deus que a luz era boa. E aí, como era um lugar
de trevas, como disse no versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo. Então você via trevas, você via escuridão sobre a face do abismo. Deus disse: haja luz, e no meio daquelas trevas houve a luz. E viu Deus que a luz era boa. E aí o que ele fez? Ele fez separação entre a luz e as trevas. Houve a separação entre luz e trevas. Aí continuando, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, no primeiro dia, o que Deus criou? Era umas trevas, um abismo, trevas, quer dizer escuridão. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que era boa a luz, e ele fez a separação entre as trevas e entre a luz. E isso foi feito no primeiro dia. Então, o que se criou no primeiro dia? Criou-se no primeiro dia a luz, porque havia só trevas. Era um abismo e havia trevas, e a terra era sem forma e vazia, e houve a luz. Chamou Deus a luz dia e a noite trevas. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Haja separação no firmamento, ou haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, quer dizer, era muita água. Só que Deus falou: vamos fazer uma separação aí. Aí o que ele fez? Ele dividiu em duas partes. O firmamento ele chamou de céu. Em outras Bíblias tem essa tradução, na King James mesmo fala que ele chamou o firmamento de céu. E chamou a outra porção de terra, ele chamou de terra. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Quer dizer, houve o firmamento, ele chamou céu, e as águas embaixo ele chamou de terra. Então, tinha água em cima e embaixo, e ele criou nesse segundo dia. Fez Deus separação entre águas, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Então, o que foi criado no segundo dia? Foi criado os céus e foi criada a terra. Então, já tinha 2 dias, a separação do dia e da noite, e depois foi criado os céus e a terra. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Então, os céus, monte de água no firmamento, no céu, água embaixo, e ele falou: junte-se, não as de cima, as de baixo, a terra, num só lugar. E apareça a porção seca. Então as águas se juntaram e apareceu uma porção seca. E assim se fez. Chamou a porção seca, Deus chamou de terra, e ao ajuntamento das águas, Deus chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Então, o que foi criado? No primeiro e no segundo dia, houve a separação entre luz e trevas. Começo de tudo, a separação entre luz e as trevas. No segundo dia, as águas também foram divididas em 2 partes. Firmamento no céu e a parte de baixo, que depois ele fez as águas se juntarem todas e aparecer uma porção seca, que ele chamou de terra.